raios gama ocorre quando uma estrela moribunda se transforma num buraco negro. Quando uma estrela entra em colapso, ela produz um campo elétrico enorme. E, num instante, a energia desse campo elétrico é transformada em partículas de matéria e antimatéria, que então colidem umas contra as outras e produzem um enorme pulso de energia. Esses são os feixes de energia mais poderosos do espectro eletromagnético. Mais letais do que as micro-ondas, do que a energia infravermelha e até dos raios-x. A humanidade descobriu como controlar os mortíferos raios gama para poder aproveitá-los como na irradiação alimentar. Usando os raios gama, os processadores de alimentos podem eliminar micro-organismos, bactérias, vírus e insetos. Mas a quantidade de raio gama aplicada é uma fração ínfima da energia que é liberada numa explosão estelar de raios gama. As explosões de raios gamas produzem tanta radiação que, se fôssemos criar uma explosão desses raios na Terra, seria equivalente a detonar uma enorme quantidade de bombas nucleares. Seria devastador para a vida na Terra. Para a raça humana, o mais importante é descobrir a direção tomada por essas explosões de raios gama. No momento de seu colapso, uma estrela se torna um disco denso e achatado. E os polos dos eixos são as suas únicas aberturas livres da densa matéria estelar. Nós temos, então, duas regiões relativamente livres ao longo dos polos. E é ao longo deste eixo que o material pode ser ejetado, porque ele encontra relativamente pouca resistência. Este recipiente de iogurte servirá para mostrar o que acontece numa explosão de raios gama. Eu vou soltar o copinho de iogurte. Mas, por causa das laterais do copinho, o iogurte não vai conseguir sair nestas direções assim. Mas o topo do copinho está aberto, então o iogurte vai esguichar pelo topo. Veja o que acontece. O iogurte praticamente saiu esguichando para cima. Ele não pôde sair pelos lados porque estava bloqueado pelas laterais do copinho. É uma boa analogia para o que acontece numa explosão de raios gama. A maior preocupação para os humanos é a direção da explosão dos raios gama. Se o eixo da estrela que está entrando em colapso apontar na nossa direção, poderemos ficar muito encrencados. Quando a equipe de Peter Tatchell estudou o plano de órbita do penacho de poeira da estrela WR-104, eles chegaram a uma conclusão chocante. A espiral foi a chave para desvendar muitos desses segredos. E a parte assustadora disso é que, nesse sistema, à primeira vista, ele parece estar virado para nós. Estamos voltados totalmente para o seu eixo, seu coração. É como olhar para um prato raso. Se você pegar esse plano e virá-lo em relação à sua linha de visão, ele parece inclinado. Você não está mais vendo um prato raso circular. Um exame mais minucioso sugere que o eixo de rotação do penacho de poeira parece se igualar ao eixo de rotação da própria estrela, o que significa que a Terra está olhando diretamente pelo cano de uma arma. Isso significa que, se essa estrela se tornar uma explosão de raios gama quando explodir, um dos dois jatos estará apontando para nós. E então, a bela espiral da estrela Wolf-Rayet 104 se torna um mensageiro da morte. A cerca de 8.000 anos-luz da Terra, existem duas estrelas engajadas numa dança gravitacional. E seus ventos estelares estão ejetando uma vasta nuvem de poeira na forma de uma graciosa espiral. Mas essa dupla de estrelas tem muito mais do que apenas uma bela cauda. A maior das duas, Wolf-Rayet 104, é uma enorme estrela da morte à beira de explodir na forma de uma supernova. Isso é uma certeza. Mas o grande mistério é este. Ela também produzirá uma explosão de raios gama? A mais potente explosão de energia em todo o universo?
Essa pergunta é importante para todos na Terra, especialmente considerando que o eixo da estrela pode estar apontando diretamente para nós. Significa que quando ela explodir, se ela se tornar uma explosão de raios gama, o jato poderia estar apontado direto para nós. A estrela WR-104 está fazendo a contagem regressiva para a destruição na constelação de Sagitário. Ela foi batizada Sagitários por astrólogos romanos há mais de 2000 anos, que em latim significa arqueiro. É inevitável ficar imaginando que talvez os antigos soubessem alguma coisa que pode ter a ver com o arqueiro fazendo mira em nós. Pensemos na estrela WR-104 como uma flecha apontada na nossa direção, se ela se acabar na forma de uma explosão de raios gama. Poucos astrônomos atuais contestam o fato de que um feixe bem estreito de uma explosão de raios gama pode viajar grandes distâncias no espaço. De fato, em 23 de abril de 2009, o satélite Swift da NASA, que capta múltiplos comprimentos de onda, registrou uma explosão de raios gama que aconteceu a 13 bilhões de anos-luz da Terra, perto dos limites do universo visível. A explosão ocorreu cerca de 630 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que os raios gama da estrela que explodiu viajaram à velocidade da luz durante 13 bilhões de anos antes de se tornarem visíveis para nós, fazendo desta explosão de raios gama o objeto estelar mais antigo do universo conhecido. Não sabemos de nenhuma estrela ou galáxia mais distante do que essa explosão de raios gama. É o objeto estelar mais distante que nós já vimos. A apenas 8.000 anos-luz de distância de nós, uma explosão de raios gama da Wolf-Rayet 104 seria catastrófica. O brilho que veríamos se o Wolf-Rayet 104 explodisse seria muito mais brilhante do que o Sol, especialmente com a energia dos raios gama. Uma única explosão de raios gama pode facilmente exceder a produção total de luz de milhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias contém 100 bilhões de estrelas. Essa estrela da morte é uma bomba relógio. Cientistas têm certeza de que ela vai virar uma supernova. Mas ainda existem dúvidas em relação ao seu potencial de liberar uma explosão de raios gama na direção da Terra. Essa é a primeira coisa que precisamos descobrir. Se ela produzir uma explosão de raios gama, essa explosão de raios gama está apontando para nós? O eixo em espiral da estrela parece estar voltado para a Terra. Mas com milhares de anos-luz para percorrer, o feixe da explosão acertará seu alvo? A pontaria do arqueiro será exata? Sabemos que está mais ou menos apontado para nós, mas pode ser que esteja num ângulo suficiente para que o feixe da radiação da explosão de raios gama, se essa explosão acontecer mesmo, não nos atinja. Mas se a estrela estiver mesmo alinhada, uma só explosão dessa energia pode transformar a camada de ozônio da Terra num inferno radioativo. Mesmo que uma explosão de raios gama aconteça a milhares de anos-luz da Terra, ela pode diminuir a camada de ozônio a cerca de metade de seu nível atual. Isso não vai matar todas as espécies, mas pode levar ao que chamamos de extinção em massa, onde uma boa fração de todas as espécies viventes morrerá de repente. Então, a questão que não quer calar é esta. A morte da Wolf-Rayet 104 realmente provocará uma explosão de raios gama? Os cientistas não sabem. O único pré-requisito para uma estrela produzir uma explosão de raios gama letal é uma alta rotação. Todas as estrelas giram em torno de seu próprio eixo. E algumas estrelas massivas podem girar muito rápido. Então, nessa estrela que gira, essa energia de rotação é parte do que produz a explosão de raios gama.
se pudéssemos acionar o freio, se pudéssemos pegar aquela estrela que está girando e se pudéssemos fazê-la desacelerar antes que chegasse a esse estágio, desarmaríamos a bomba. Baseado em novas evidências científicas, parece que o próprio universo está aplicando outro freio em suas estrelas. Chama-se metalicidade. Os principais componentes das estrelas são hidrogênio e hélio. Mas elementos mais complexos, mais pesados, são criados cada vez que uma estrela explode. Elementos como carbono, nitrogênio e oxigênio que se tornam a matéria-prima para a geração seguinte de estrelas. Portanto, uma estrela nascida hoje contém mais elementos pesados, considerada de maior metalicidade do que uma estrela nascida mais cedo no universo. Quando uma estrela massiva contém muitos elementos pesados, ela tende a perder grande parte de sua massa através dos ventos. E se ela perde muito de sua massa, também perde muito de sua rotação. E ela acaba girando devagar demais para formar uma explosão de raios gama. Então alguma coisa está acontecendo com as estrelas Wolf Rayet hoje, que está indo lá e desarmando as bombas. Então, elas ainda estão explodindo como supernovas, mas bem menos delas estão levando essa supernova para a etapa seguinte, que é a explosão de raios gama. Poderiam esses freios desacelerar a Wolf-Rayet 104 o suficiente para deixá-la inofensiva para a Terra? Muitos astrônomos acreditam que sim. Mas e se eles estiverem errados? A 8.000 anos-luz de distância, a Terra realmente está na zona de perigo? Quando a Estrela da Morte, chamada WR-104, finalmente explodir, ela tem o potencial de lançar uma mortífera explosão de raios gama diretamente na direção da Terra. Acredita-se que essa estrela esteja a cerca de 8.000 anos-luz de nós. Mas isso é perto bastante para uma explosão de raios gama afetar o nosso planeta? Já que estamos de 5 a 8 mil anos-luz de distância, estamos na zona de perigo. A vida na Terra pode ser muito afetada quando essa radiação nos alcançar. Se estivesse a uma distância 2 ou 3 vezes maior, eu acho que ficaríamos bem. E se estivesse a uma distância 2 ou 3 vezes menor, estaríamos tremendo de medo. Mas ela está no limite onde se poderia esperar que alguma coisa acontecesse. Mas provavelmente não vai nos assar enquanto estivermos dormindo. Talvez uma vez a cada tantos bilhões de anos, haja uma explosão de raios gama suficientemente próxima e suficientemente voltada na nossa direção para nos preocuparmos. No universo, há estrelas da morte de todos os tamanhos. Mas as estrelas não são as únicas entidades capazes de tal violência. O universo também abriga galáxias da morte, como a 3C321, também conhecida como a Galáxia Estrela da Morte. A galáxia 3C321 é uma daquelas com um buraco negro gigantesco no meio, com milhões de vezes a massa do nosso Sol. E bem na periferia do buraco negro, o movimento caótico de campos magnéticos e a atração gravitacional incendiaram um jato de partículas de alta energia. Esses jatos não são incomuns, mas este está castigando seu vizinho mais próximo. O caso da galáxia 3C321 é muito interessante, porque acontece que existe uma outra galáxia a 20 mil anos-luz de distância. As estrelas naquela galáxia estão sendo castigadas pelas partículas energéticas e pela radiação de um desses jatos. Dan Evans, um astrônomo de raios-x, tem acompanhado a galáxia Estrela da Morte e seu comportamento violento do Centro de Controle do Satélite de Raio-X Chandra, que fica na periferia de Boston. Os buracos negros fazem todo tipo de coisas estranhas, mas só uma fração minúscula emite esses jatos de partículas poderosos. E uma fração muito menor, como a galáxia 3C321, a galáxia Estrela da Morte, choca-se contra outras galáxias vizinhas. E isso é incrivelmente raro. A galáxia vizinha está do outro lado, a uma distância de 20 mil anos-luz. O enorme feixe de energia, maior até do que uma explosão de raios gama produzido por uma estrela moribunda, dispara sem parar. Tem uma fonte de energia aparentemente ilimitada.
estamos vendo aqui é a menor analogia terrestre para a galáxia Estrela da Morte 3C321. Um jato está sendo disparado pelo buraco negro, quase com a velocidade da luz e... normalmente ele se projetaria a uma distância de 1 milhão de anos-luz. Mas no caso dessa galáxia, o jato está atingindo a lateral de uma galáxia vizinha e nesse ínterim está se desintegrando, distorcendo e sendo fletido. E isso está gerando todo tipo de caos nessa galáxia vizinha. Assim como o edifício está desviando o jato de água, os planetas e estrelas na galáxia vizinha estão desviando a maior parte das partículas agressoras. Na verdade, esse jato é um enorme feixe de energia e partículas. E essas partículas foram superaquecidas ao ponto de formar um plasma. O plasma é uma mistura de elétrons e íons superaquecidos conduzidos para o jato pelo imenso campo magnético do buraco negro. Então os jatos que saem dos buracos negros contêm muita energia. E eles finalmente podem acelerar partículas, de modo a emitir luz e talvez até raios gama. Esses raios são incrivelmente potentes. E muito duradouros. Alguns cálculos revelam que o jato de energia da galáxia Estrela da Morte já está ativo há quase 2 milhões de anos. Para obter seu combustível, ela devorou toda uma outra galáxia. Ela tem muito combustível. O que nós achamos que está acontecendo é que houve uma fusão anterior, em que outra galáxia caiu dentro da galáxia principal. E temos esse belo penacho de poeira sugerindo que uma galáxia foi desintegrada. E que é isso que leva a massa para dentro do buraco negro. Após consumir o suprimento de partículas de plasma de outra galáxia, a galáxia Estrela da Morte tem de energizar as partículas e formar um jato. Os buracos negros possuem campos magnéticos potentes e grandes velocidades de rotação, uma combinação que de algum modo incendeia o jato de partículas. Os cientistas acreditam que o motivo pelo qual os jatos são disparados em uma determinada direção tem a ver com toda a poeira e gás que circundam o buraco negro. No caso de uma galáxia ativa, como a 3C321, que tem um buraco negro supermassivo no meio, existe uma rosquinha ou touro de material à sua volta. Nesse caso, partículas altamente energizadas perto do buraco negro não conseguem emergir daquela região através da rosquinha ao longo do plano da galáxia. Elas só conseguem emergir ao longo deste eixo, onde existe relativamente pouco material para obstruí-las. Infelizmente, para a galáxia vizinha, elas estão diretamente voltadas para o buraco. E a zona de impacto do jato equivale ao disparo de uma espingarda cósmica. O problema desse jato com partículas de alta velocidade e radiação atingir aquela pequena galáxia a 20 mil anos-luz de distância é que o jato é largo o suficiente para envolver uma grande quantidade de estrelas nessa galáxia. Então, qualquer criatura vivente em qualquer um dos planetas, orbitando qualquer estrela nessa galáxia, corre grandes riscos agora. E se a nossa Via Láctea estivesse sendo atingida pela galáxia Estrela da Morte? Põe a Terra no caminho do jato e o seu efeito sobre a camada de ozônio seria enorme e mortífero. Os raios gama do jato da galáxia 3C321 convertem o gás nitrogênio em óxido nitroso. E acontece que o óxido nitroso pode ser um catalisador na destruição do ozônio. Então, numa questão de semanas ou meses, talvez até um ano, a camada de ozônio será completamente destruída. Essa é uma consequência drástica. Mas assim como em muitos fenômenos observados no universo, existe um paradoxo recorrente. Da morte vem a vida. A galáxia 3C321 não só destrói, ela também cria. Uma das coisas que eu mais gosto sobre essa galáxia é que ela demonstra claramente que os buracos negros não ficam apenas engolindo coisas no universo, eles não são apenas arautos da destruição. O jato que está saindo dessa galáxia está castigando a lateral de uma galáxia vizinha, e sim, é claro, essa é uma força destrutiva. Mas o seu legado é que as nuvens de gás que são comprimidas durante essa interação são capazes de formar estrelas, e as estrelas podem formar planetas, e os planetas podem até formar vida. Então existe esse belo ciclo de nascimento e renascimento e destruição, que é sinônimo com o universo e os buracos negros. Algum dia, no futuro,
a nossa própria Via Láctea pode formar a sua própria fusão com a vizinha galáxia de Andrômeda e criar uma nova galáxia Estrela da Morte. Um ato violento que certamente selaria o destino da Terra. É provável que esse evento só aconteça daqui a alguns bilhões de anos. Mas existem outras ameaças estelares passando pela nossa galáxia e em alta velocidade. São as estrelas hipervelozes, e nada é capaz de detê-las. Para o olho humano, as estrelas pintam um retrato tranquilo nos céus. Mas olhando de perto, algumas são estrelas da morte à beira da extinção. E essas feras cósmicas são tudo menos tranquilas. No fim, toda estrela queima todo o hidrogênio em seu interior e o converte em hélio. E uma vez que faz isso, tem que ser massivo bastante para ter a capacidade de incendiar o hélio e convertê-lo em elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio. Isso libera uma quantidade enorme de energia. Esse processo de fusão é a mesma liberação de energia que ocorre dentro de uma bomba de hidrogênio. Embora seja incrivelmente violenta, algum dia a maioria dessas estrelas arderá e entrará silenciosamente em sua próxima etapa na forma de corpos estelares chamados anãs brancas, pequenas esferas de elétrons e núcleos destinados a nunca mais arder luminosamente. Mas algumas são estrelas supermassivas, contendo tanta energia que se acabam numa fantástica explosão de supernova e, às vezes, produzem a maior das explosões, a explosão de raios gama. Mas para algumas dessas enormes estrelas da morte, o fim é um novo começo. Pense na segunda encarnação de uma estrela de nêutrons. Quando uma estrela massiva explode e se torna uma supernova, o seu núcleo às vezes entra em colapso, formando um buraco negro. Mas com maior frequência, se o núcleo não é massivo o bastante para criar o buraco negro, ele forma algo tão estranho quanto uma estrela de nêutrons. Um corpo pequeno, mas incrivelmente denso. Na verdade, ela possui uma quantidade enorme de material comprimida num espaço bem pequeno. Então é como ter, por exemplo, a massa de todo o nosso Sol espremida dentro de um espaço de talvez apenas algumas dezenas de quilômetros de largura. A gravidade é tão forte que os prótons e elétrons dos átomos da estrela são comprimidos de modo a formar nêutrons. E uma estrela de nêutrons pode permanecer estável por bilhões de anos. Por si sós, as estrelas de nêutrons não representam nenhum perigo para seus vizinhos celestiais, a não ser que encontrem uma parceira. Existe uma outra maneira pela qual as estrelas morrem, que é a existência de uma espécie de pacto suicida entre duas estrelas de nêutrons. São as estrelas de nêutrons coorbitais, um fenômeno que é iniciado quando duas estrelas de nêutrons iniciam uma relação íntima, porém mal fadada. As suas órbitas vão se estreitando no decorrer de milhões de anos, até que finalmente elas se encontram num lampejo de luz. E ao fazer isso, elas podem gerar uma explosão violenta. Em certo sentido, uma segunda encarnação. Existem dois tipos de explosões de raios gama. Existem as explosões curtas, que duram menos de 2 segundos, e nós achamos que essas explosões curtas são produzidas por estrelas de nêutrons se fundindo. As explosões curtas são diferentes daquelas mais longas, produzidas por estrelas massivas entrando em colapso. A explosão de raios gama emitida por duas estrelas de nêutrons em colisão pode ser curta, mas é potente, igual à liberação de energia do Sol durante toda a sua vida em menos de 2 segundos. O problema para nós? Existem pelo menos 2 dúzias de pares de estrelas de nêutrons coorbitais na Via Láctea. Uma explosão de raios gama perto de nós, antes de mais nada, acabaria com grande parte da camada de ozônio. Isso poderia causar consequências drásticas para a Terra. Algumas estimativas calculam que a cada 100 milhões de anos ocorre uma violenta fusão de estrelas de nêutrons a cerca de 3.000 anos-luz do Sol.
Esse é mais ou menos o mesmo intervalo das extinções em massa encontradas nos registros fósseis da Terra. É uma coincidência? Ou devemos nos preocupar que o último tanque de duas estrelas moribundas pode atingir a camada de ozônio da Terra com raios gama mortíferos e alterar o planeta? Os cientistas não sabem dizer. As chances provavelmente são as mesmas de uma estrela errante mergulhar de cabeça na Terra. É uma possibilidade remota, mas é uma ideia assustadora. Na verdade, é possível que uma série de estrelas que talvez estejam todas juntas na mesma vizinhança, interagindo uma com a outra, às vezes ejetem uma estrela que sai vagando sozinha. Até onde sabemos, não existe nenhuma estrela errante vindo na nossa direção. Mas se isso acontecesse, poderia ser bem interessante. Mas pode acontecer que a órbita da Terra em torno do Sol seja afetada pela atração gravitacional da estrela errante. Uma possibilidade dramática é que uma estrela vagante pode chutar a Terra para fora do sistema solar. Nós, então, ficaremos vagando por aí sem nossa fonte de energia, o Sol. Ninguém sabe o que aconteceria. Isso depende do ângulo de aproximação, da massa da estrela, etc. As estrelas errantes podem viajar até quase 100 km por segundo. É rápido, mas ainda assim, não rápido o suficiente para fugir à atração gravitacional da Via Láctea. Mas existem alguns modelos, tipo turbo, que podem fugir e sair em disparada pelo universo. São as chamadas estrelas hipervelozes. As estrelas hipervelozes são normais, como o Sol, exceto que elas estão saindo da galáxia a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. E isso é além da velocidade de escape da Via Láctea. Essa necessidade de velocidade começa com um par normal de estrelas coorbitais que chegam perto demais da periferia de um buraco negro. Assim como o módulo de comando defeituoso da Apollo 12 ganhou impulso manobrando perto da órbita da Lua, uma estrela hiperveloz ganha um grande impulso gravitacional do buraco negro, rompendo seu elo com a sua parceira binária. A estrela que está mais próxima do buraco negro é capturada numa órbita bem estreita em torno do buraco negro e então perde a sua energia. A outra estrela ganha essa energia e, como resultado, é ejetada com grande velocidade. A ejeção de uma estrela hiperveloz é bem parecida com o efeito de um estilingue. No instante em que a órbita da estrela binária é rompida, a estrela hiperveloz é lançada com uma força incrível no vazio do espaço. Elas foram expulsas da Via Láctea e estão destinadas a vagar pelos grandes vazios do espaço intergaláctico. É muito improvável que essas estrelas venham a afetar a Terra. Felizmente, a eventual morte dessas estrelas velozes ocorrerá bem longe do nosso sistema solar. São as estrelas da morte da nossa própria vizinhança que devemos vigiar. No tempo cósmico, seus pavios estão acesos e nós temos cadeiras na primeira fila para ver a sua aniquilação. Em cantos remotos do universo, incontáveis estrelas estão esperando no corredor da morte, sentenciadas a ter um fim violento e espetacular. Mas existem algumas dúzias de estrelas mais próximas, a até 20 anos-luz da Terra, e algumas delas estão se preparando para morrer. Acho que estamos a salvo dos perigos de uma supernova normal. Mas no caso de uma explosão de raios gama, não temos tanta certeza. Uma delas fica no sistema estelar Eta Carina, uma estrela supermassiva, cerca de 100 vezes maior e 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. Em 1843, um acúmulo de pressão provocou uma enorme erupção de luz visível da Terra. Mas a estrela sobreviveu e formou uma nuvem de poeira chamada nebulosa. À distância de apenas 8.000 anos-luz, teremos uma visão privilegiada de sua aniquilação. Achamos que ela vai se tornar um buraco negro em algum momento entre agora e os próximos milhões de anos.
E quando entrar em colapso, tem matéria suficiente para produzir uma poderosa explosão de raios gama. Diferentemente da estrela Wolf-QI 104, Eta Carina não vai cruzar o nosso caminho. Sabemos que a rotação de Eta Carina não está apontada na direção da Terra. Então é sorte nossa que o seu pulso de raios gama não vai impactar diretamente a Terra. Quando isso acontecer, é provável que a explosão seja a supernova mais brilhante já vista pela humanidade. A não ser que o título vá para outra concorrente, a Estrela da Morte, que está ainda mais próxima da Terra, a Betelgeuse. Localizada na constelação de Órion, a cerca de 500 anos-luz de distância, a Betelgeuse está queimando rapidamente o restante de seu combustível nuclear. Betelgeuse é uma estrela muito massiva, tem cerca de 20 vezes a massa do Sol. E ela vai explodir nos próximos 500 mil anos. As pessoas têm notado que Betelgeuse tem mudado muito mesmo nas últimas décadas. Na verdade, ela encolheu consideravelmente, cerca de 15%. Ninguém sabe o que isso significa, mas estão todos de olho nela. Alguns cientistas acreditam que o Betelgeuse pode provocar uma explosão de raios gama. E se isso acontecer, o povo da Terra tem pouco a temer. Como Eta Carina, o eixo da estrela está apontando para longe da Terra. E não é só isso. Mas Betelgeuse pode ter um escudo protetor embutido. A sua explosão será relativamente normal. Não será uma explosão de raios gama, porque existe um espesso envelope de hidrogênio em Betelgeuse. E esse envelope provavelmente evitará a emersão de jatos de partículas e radiação. Existe material demais, através do qual o jato de radiação teria de passar. Betelgeuse vai brilhar intensamente por um breve momento. Mas não vai se comparar aos momentos finais de nossa estrela mais próxima, o Sol. Felizmente para nós, estrelas comuns como o nosso Sol têm uma vida útil longa e o nosso Sol está na metade de seu tempo de vida de 10 bilhões de anos. Então ele tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. É um astro de meia-idade. Os cientistas estimam que o Sol viverá mais 5 bilhões de anos. Mas os nossos problemas poderiam começar bem mais cedo. O nosso próprio Sol está gradualmente ficando mais brilhante, mais poderoso. E em meio bilhão, certamente em meio bilhão de anos, a Terra ficará tão quente que os oceanos terão evaporado. Então não temos exatamente 4 ou 5 bilhões de anos para nos preocupar com este problema. Temos de nos preocupar em escalas de tempo de centenas de milhões de anos. Bilhões de anos depois que o Sol deixar a Terra desprovida de vida, ele entrará numa fase final conhecida como Gigante Vermelha. Ele não explodirá e produzirá uma supernova porque não é massivo o bastante. Mas a maioria dos cientistas concorda em relação ao capítulo final. Como Gigante Vermelha, a sua densidade diminuirá e o Sol irá se expandir, devorando seus vizinhos mais próximos. Nessa etapa, na etapa de Gigante Vermelha, o Sol provavelmente se expandirá e engolirá Mercúrio, Vênus e talvez mesmo a própria Terra. E aí esse seria o fim da Terra. Dentre todas as estrelas da morte perigosas no universo, aquela com a maior probabilidade de destruir a Terra é o nosso próprio Sol. Embora marque o fim derradeiro do nosso planeta, isso é apenas parte do ciclo de criação. As estrelas da morte tomam vida, mas também são a origem da vida. Os elementos pesados no nosso corpo literalmente foram gerados por gerações anteriores de estrelas e ejetados no cosmo por explosões estelares. Então, nós não estaríamos aqui não fosse o fato de que algumas estrelas explodem violentamente no fim de sua vida. Como Carl Sagan costumava dizer, nós somos feitos de estrelas. Somos feitos de poeira de estrelas. Embora as explosões continuem, os elementos pesados resultantes podem um dia semear a própria base da vida longe da Via Láctea, num novo planeta azul.
em algum canto do universo. Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida em que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio apresenta a incrível jornada de um dos metais mais indestrutíveis e valiosos do planeta, o ouro. Tudo começou no espaço. Uma imensa explosão lançou pequenas partículas de ouro a 110 milhões de quilômetros por hora, formando as rochas do nosso planeta. Como minúsculos fragmentos de ouro se acumularam até formar gigantescos depósitos, é um dos grandes mistérios da Terra. Para encontrar a resposta, os geólogos garimpam antigos leitos de rios, procurando velhos tesouros ocultos acima e abaixo do solo, investigando estranhas maravilhas naturais e encontrando pistas que, por fim, revelarão como nasceu nosso planeta. O ouro americano. O ouro fascina o homem há milhares de anos. O mais antigo metal precioso conhecido desempenha um papel de destaque em quase todas as culturas. Desde que o homem está neste planeta, o ouro é cobiçado. É um mineral único. É lindo. Você pode pegar 30 gramas de ouro e ir esticando até chegar a 56 quilômetros. Mas o segredo do valor do ouro é sua inatividade. Ele não se liga com nada, exceto consigo mesmo. O ouro não se esgota, ele se recicla. O anel de ouro que você está usando pode ser o mesmo ouro usado por um dos faraós séculos atrás. Com todas essas propriedades, não é à toa que o ouro tem sido tão valorizado ao longo da história. Apesar de ter explorado o mineral por milênios, o homem encontrou apenas 160 mil toneladas no mundo todo, quantidade que caberia numa casa de 4 dormitórios. Os físicos descobriram que o rei dos metais foi produzido no espaço, muito antes do planeta Terra existir, há mais de 5 bilhões de anos. Os átomos do ouro e de outros metais pesados formaram-se no turbilhão de uma supernova, uma estrela gigante e moribunda. Quando explodiu, ondas de choque espalharam minúsculas partículas de ouro pelo universo a 110 milhões de quilômetros por hora, dispersando-as pelo sistema solar primitivo. Quando essa nuvem de escombros se compactou, o ouro foi aprisionado nas rochas do planeta Terra em formação. Dispersos e inativos, até hoje, os depósitos de ouro da Terra são partículas pequenas e isoladas nas rochas. É irônico, mas o ouro está por toda parte. Na terra do nosso quintal, nas pedras dos leitos dos rios. Mas o problema é que está em quantidades muito pequenas. Nessas pedras, a proporção pode ser de 1 parte por bilhão. É como encontrar somente 1 grão de areia em uma piscina olímpica. Os raros depósitos grandes de ouro estão concentrados em alguns poucos lugares muito especiais do mundo. Os maiores estão no sul da Austrália, na China, na África do Sul, no Peru e no oeste dos Estados Unidos. É tarefa dos geólogos descobrir onde e por que a Terra acumula ouro em quantidade suficiente para ser minerado. Os primeiros pioneiros dessa geologia não foram cientistas, mas ávidos garimpeiros que vasculhavam as pedras. A história começou há mais de 150 anos, por acaso. Em 1848, na pequena cidade de Coloma, na Califórnia, ao longo do American River, James Marshall abria uma vala para instalar uma roda d'água, quando fez uma descoberta extraordinária.
Ele cavava a vala durante o dia e usava a água à noite para drenar a areia e o cascalho. E quando olhou, viu algumas pepitas de ouro na base de pedra. Boatos sobre o ouro dos rios da Califórnia logo se espalharam. Em 1849, mais de 90 mil pessoas vindas do mundo todo chegaram ao estado. Esses primeiros investigadores esquadrinharam os rios em busca de fortuna. O primeiro desafio era descobrir onde o ouro se acumulava. E logo perceberam que ele não se depositava em qualquer lugar ao longo do rio. Uma pista de onde o ouro se concentra é a areia preta, numa área como esta. Pegue uma amostra e comece a peneirar. Os pioneiros logo descobriram que se encontrassem areia preta na peneira, estavam no caminho certo. O processo de peneirar é simples. Trata-se de tentar separar os materiais leves dos pesados. Na água lodosa, as partículas pesadas descem até o fundo da bacia. Você repete o processo de escoar os materiais leves e concentra os pesados no fundo. Até restar apenas a areia preta. E, com sorte, um pouco de ouro. Mesmo que seja uma pepita pequena. Numa área como esta. Do mesmo modo, rios e outros cursos d'água separam as partículas leves das pesadas. O ouro e a areia preta são levados pela corrente. Mas quando chegam às águas lodosas das curvas, saem do fluxo. E é nos bancos de areia, dentro das curvas do rio, que os pioneiros descobriram uma fortuna. Um total de 570 toneladas de ouro foi descoberto nas vias fluviais da Califórnia. E quando procuraram nos vales acima do rio, os pioneiros encontraram um depósito de ouro ainda maior. Eles quiseram saber o que acontecera para esses depósitos de ouro estarem tão longe da água. Quando examinaram de perto, puderam ver que as pedras eram redondas e lisas. Essas pedras redondas são idênticas às encontradas em rios próximos. O motivo é que esse é um leito de rio antigo. As águas do rio o abandonaram há muito tempo. O rio passou por aqui e deixou esses depósitos em sua esteira. Os mineiros continuaram explorando e encontraram alguns acima do rio como estes, mas também encontraram outros a dezenas, centenas de metros acima do rio atual. Usando fortes jatos de água, os pioneiros retiraram e drenaram quase 1.500 toneladas de ouro das colinas da Califórnia, que mais de 150 anos depois ainda mostram as cicatrizes. Depósitos semelhantes de ouro se formaram no mundo todo, incluindo a maior mina do tesouro jamais encontrada, Witwatersrand, na África do Sul. Sua descoberta em 1886 causou outra frenética corrida do ouro. Mas ele não é encontrado na superfície. Os mineiros precisam descer mais de 3 quilômetros pela mina mais profunda da Terra. Metade do ouro do planeta foi produzido a partir desse grupo de depósitos. A maioria dos geólogos acredita que esses singulares depósitos se formaram em antigos sistemas fluviais, concentraram-se em antigos cascalhos. Ao longo de milhões de anos, milhares de rios antigos desaguaram num imenso lago, criando um colossal depósito de ouro. O antigo lago agora está enterrado a quilômetros da superfície da Terra. Até hoje, a Witwatersrand produziu quase 40 toneladas de ouro, no valor de $1,5 trilhão de dólares. E segundo os geólogos, o mesmo valor em ouro continua inexplorado. Em busca do ouro da Califórnia, os pioneiros encontraram areia preta, sinal de que há depósitos de ouro dentro da curva de um rio. E ouro no interior de pedras redondas nas paredes dos vales,
prova de que o rio carrega ouro há milhões de anos. Os pioneiros suspeitavam que os rios traziam o ouro de uma fonte em algum lugar nas montanhas, o filão principal. Mas na saga para descobrir a origem do ouro, os geólogos desceriam até as profundezas da Terra e enfrentariam algumas das forças mais destrutivas do planeta. No século XIX, mineiros extraíram quase 2 toneladas de ouro dos cursos d'água e leitos de rios da Califórnia, no valor de mais de 80 bilhões de dólares. Mas esse ouro fácil não demorou a acabar. Eles precisavam encontrar a fonte do ouro, o filão principal, e partiram para as montanhas. Era isso que eles procuravam. Um grande veio de quartzo, cheio de ouro, e que se estende por quilômetros através dos campos. Eles conseguiram extrair milhões de gramas de ouro, de fontes como esta aqui. Com a descoberta do filão principal, o garimpo deixou de ser uma busca individual e se tornou um grande negócio. Centenas de minas brotaram em toda a Califórnia e empregaram milhares de homens. Descobrir que força geológica concentrou o ouro nas montanhas da Califórnia foi um enigma que desafiou cientistas durante décadas. Em 1853, a mina Allegheny abriu em Sierra County, na Califórnia. Hoje tem mais de 1.000 metros de profundidade e 65 quilômetros de túneis, que levam a uma fatia especial de rocha na montanha. Aqui estou eu, no meio do veio do filão principal. Deve ter cerca de 12 metros de espessura e 800 metros de profundidade. Este é o veio de quartzo contendo ouro que os mineiros procuravam. O quartzo se forma a partir de um líquido que, quando se solidifica, de algum modo prende pedaços de ouro em seu interior. Está cheio de ouro. Se quebrarmos esse veio de quartzo agora, veremos pequenas quantidades de ouro dentro do quartzo. É uma incrível peça de quartzo. Podemos ver o ouro dentro dele. É muito brilhante, cintila. Existem pistas de como o ouro foi parar dentro do quartzo que foi depositado com o ouro. Pequenas bolhas de fluido estão presas dentro do quartzo. São vestígios de um curso d'água e de minerais que outrora geraram esse veio. A análise dessas bolhas de fluido revelou as condições extremas que criaram a jazida de ouro. O ouro era depositado a 315 graus centígrados. Era um fluido muito quente, quente mesmo, que trouxe o ouro e o quartzo até este local e resultou no veio. Mas ninguém sabia que força motriz criava esse fluido quente que transportava o ouro. Uma velha pedreira próxima contém uma pista. O veio de quartzo contendo ouro, aqui em marrom, está ladeado por estranhas rochas alteradas. Quando os pioneiros viram essas rochas, ficaram muito animados. Sabiam que estavam chegando perto da fonte do ouro. Viram que as rochas tinham mudado de cor e então chegaram ao filão principal, ao veio de quartzo, a fonte do minério de ouro. O veio de quartzo está comprimido entre essas rochas alteradas. E olhando para essas pedras, vemos que estão deformadas, estão levantadas, partidas, dobradas. Os veios se estendem por centenas de quilômetros do norte para o sul. Existem combinações similares de ouro, quartzo e rocha partida em toda a Califórnia. E, estranhamente, todas estão paralelas à costa. A imensa força que rompeu essas rochas também deve ter criado o fluido quente que transportou e concentrou o ouro. Mas qual era? Os geólogos finalmente resolveram um mistério na década de 50, quando a revolucionária teoria das placas tectônicas esclareceu como as montanhas da Califórnia se formaram.
Eles descobriram que, sob o Oceano Pacífico, uma gigantesca placa da crosta terrestre se moveu para o leste e avançou para dentro do continente americano, afundando grandes porções do leito oceânico. Suponha que esta pedra maior é a antiga América do Norte. Nos últimos 300 milhões de anos, o solo oceânico em expansão empurrou os oceanos e os sedimentos sobre o oceano contra a América do Norte e enfileirou os pedaços de solo oceânico e sedimentos do solo oceânico contra a costa oeste da América do Norte. A Califórnia foi empurrada sobre as ondas. Uma extensão montanhosa de rochas esmagadas e sublevadas, separadas por grandes fissuras que se aprofundavam na crosta, criando um terreno composto de gigantescas lajes enfileiradas ao lado da costa. Esse processo de construção de montanhas também teve o poder de criar um fluido incandescente. Rochas subterrâneas foram esmagadas por uma pressão descomunal. Superaquecidas, comprimiram esse líquido de 315 graus. Como a água de alguns rios, esse fluido canalizado tinha a capacidade de concentrar o ouro disperso. Ao correr pela rocha, o fluido absorvia partículas de ouro, criando uma densa sopa mineral. Esse líquido penetrou as fissuras, que o levaram até a superfície. Quando o fluido esfriou, o ouro coagulou e o quartzo se cristalizou, formando um veio sólido rico em ouro. No total, quase 1.000 toneladas de ouro foram extraídas da Califórnia, uma das regiões mais lucrativas em termos de mineração de ouro. Sempre que placas oceânicas colidem com a borda de um continente, sempre haverá geração de fluido. Além disso, minúsculas quantidades de ouro vão se deslocar e depois se concentrar em grandes falhas e formar grandes depósitos de ouro. É parte do processo de formação das montanhas. Veios de quartzo semelhantes jazem sob as montanhas costeiras em torno da borda do Pacífico, onde o solo oceânico afundou sob gigantescas forças terrestres. Os cientistas que investigaram como o ouro da Califórnia se formou descobriram antigas bolhas com fluidos, prova de que um líquido quente depositou o quartzo e o ouro. Placas paralelas de rocha partida e alterada, evidência de que um fluido contendo ouro foi espremido entre as rochas enquanto as montanhas se formavam. Na década de 1880, apenas 30 anos após a descoberta do ouro, o mineral começou a rarear cada vez mais na Califórnia. A essa altura, exploradores de Nevada já haviam encontrado um tipo de depósito de ouro totalmente diferente. Mas era um tesouro capaz de levar alguns a matar. No século XIX, os pioneiros encontraram quase 2.000 toneladas de ouro nos rios. Depois, começaram a explorar o filão principal e extraíram das montanhas quase 1.000 toneladas do mineral, comprimidos entre as rochas durante a formação da Califórnia. Durante muitos anos, os cientistas acharam que somente as forças colossais que criaram montanhas tinham o poder de concentrar o ouro disperso através das rochas. Mas as descobertas feitas em Nevada destruíram essa teoria. Imensos veios de ouro foram encontrados nas colinas do deserto. Um exército de garimpeiros deixou a Califórnia rumo ao leste. O quase inexplorado e ermo estado de Nevada começou a se encher de vida quando o ouro foi descoberto no deserto. Era o violento oeste selvagem. E Boulder, uma cidade de mineiros, tinha a reputação de ser a mais brutal. É difícil imaginar mais de 8.500 pessoas ao longo dessa faixa aqui. Não havia lei, brigas para todo lado. Muitos salões, casas de ópio e bordéis. Diziam que a cada dia um homem era morto em Boulder. Minha nossa! Que loucura! Nossa! E segundo alguns historiadores, a natureza instável dos depósitos de ouro pode ter influenciado esse índice de homicídios. Aqui, os veios eram muito mais segmentados e fragmentados. Então, um mineiro podia estar explorando o veio e outro mineiro podia não estar, o que causava tensão.
hostilidade e, às vezes, brigas. Os geólogos notaram que, ao contrário das jazidas da Califórnia, que são paralelas à costa, as de Nevada se espalham aleatoriamente pelo deserto. E se dedicaram a entender por que os veios de ouro de Nevada eram tão caóticos. A 480 quilômetros da antiga mina de Bode fica a mina Midas. Tão grande que se pode entrar nela com um caminhão. É uma das poucas minas de quartzo e ouro que ainda restam em Nevada, e um paraíso para os geólogos. É maravilhoso que a mina seja subterrânea, porque aqui temos uma imagem tridimensional da geologia. E isso ajuda a saber que pistas procurar. Podem estar na superfície, mas são muito mais nítidas debaixo da terra. Minas como a Midas se tornaram laboratórios geológicos e ajudam a decifrar o mistério dos veios de ouro de Nevada. Todos os dias, os mineiros perfuram a parede e instalam explosivos, revelando novas redes de veios de quartzo. É exatamente como era no passado. Eles vão encher a superfície de dinamite e vão explodir. 200 quilos de explosivos estão prestes a ser detonados para revelar o veio de quartzo e ouro. Foi fantástico e muito mais seguro do que era feito antigamente. Quando a poeira baixa, é possível olhar mais de perto. Esse é um excelente veio de quartzo. Comparando esses veios de quartzo com os que eu vi na Califórnia, são substancialmente diferentes. Por exemplo, essas faixas cinzas aqui. As faixas cinza são o primeiro sinal de que algo muito estranho aconteceu aqui. Nesta amostra aqui, vemos que há muito material cinzento. Todo esse material cinza é prata. E olhando mais de perto, vemos pequenos pontos amarelos. É ouro. A rocha que originou todos esses veios era muito diferente da rocha que produziu os veios da Califórnia. Os veios da Califórnia têm apenas ouro e estes estão cheios de prata. E a pista para saber a fonte do ouro de Nevada está dos dois lados do veio de quartzo. Ao contrário da Califórnia, essas rochas não foram prensadas e nunca estiveram no solo oceânico. A rocha tem origem vulcânica, muito semelhante às do Monte Santa Helena. Então, não foi a formação de montanhas que concentrou ouro e prata nesse veio, mas um processo vulcânico. A mina Midas pode ter sido outrora um gigantesco vulcão? Os geólogos procuraram pistas não dentro da mina, mas diretamente sobre ela. Sobre a mina vemos esses estranhos afloramentos. São planos em cima, como uma mesa. E olhando de perto, vemos finas faixas e camadas. O afloramento é composto de finas camadas de 30 milímetros de espessura. E há milhares empilhadas, como se fosse um baralho. Temos tons marrons, amarelos, brancos e roxos. Entender esses afloramentos vai ajudar a saber por que o ouro é depositado tão perto da superfície nessa mina. Essas rochas em camadas não foram formadas por um vulcão, mas por outro processo vulcânico que ainda pode ser visto hoje em Gerlach, noroeste de Nevada. No meio do árido deserto de Black Rock, foi encontrado um misterioso oásis. E emergindo da paisagem, uma fonte de água quente espetacular e multicolorida, uma das mais de 300 em Nevada. Essa estranha maravilha geológica começou a se formar há apenas 45 anos. Processos vulcânicos subterrâneos aqueceram a água sob o solo, que subiu para a superfície e, como uma chaleira, transbordou formando uma camada. Enquanto corria sobre esses terraços, a água depositava minerais em finos lençóis, como um baralho ou dorso de um livro. Esta pedra que veio de lá
Tem finas lâminas ou camadas. Pedras como esta e terraços como aquele são encontrados na mina Midas, e isso indica que já